Olá, alunos! Nesta aula, veremos a tão falada Guerra dos 100 Anos, que ocorreu entre os anos de 1337 e 1453. Foi um dos maiores conflitos da Idade Média, entre Inglaterra e França. Apesar do nome, ela durou mais de 100 anos, como você pode ver. 1337, 1453, praticamente 115 anos. E teve diversas interrupções, com momentos de relativa paz entre os países envolvidos. Para entender a origem de tanto conflito, precisamos recuar um pouco no tempo. Em 1066, o duque francês chamado Guilherme, bem como seus sucessores, eram ao mesmo tempo donos do trono inglês e súditos do rei da França, porque tinham herdado terras na França. Na França, exigia a lei sálica, que determinava a linha de sucessão pelo herdeiro masculino, e isso traria sérios problemas mais tarde. Em 1328, morreu o rei francês Carlos IV, sem deixar um herdeiro. O rei da Inglaterra, Eduardo III, se considerou herdeiro do trono, porque além de ter terras na França, era sobrinho de Carlos IV. O problema é que outro nobre francês, chamado Philippe de Valois, também se achava herdeiro do trono. Uma assembleia na França acabou escolhendo Philippe de Valois, que ganhou o título de Philippe IV. E assim começaram as disputas entre os dois países. Como você pode ver, aqui do lado tem um formato artesanal da lei sálica, que determinava a linhagem pelo masculino, pelo primogênito e pelo masculino, se não houvesse primogênito. Logo, a Guerra dos 100 Anos começa com um conflito pela disputa do trono da França. Já na Inglaterra, havia uma monarquia mais forte e deu início a essa guerra. Entre os anos de 1348 e 1349, veio a pandemia da peste negra, mais conhecida como peste bubônica, transmitida pela pulga do rato, que dizimou cerca de 1/3 da população europeia, por causa das baixas condições de higiene, das casas ruins, infestadas de ratos e suas pulgas. Boa parte dos mortos eram camponeses. Isso fez diminuir a produção agrícola francesa e gerar muita fome, além das iniciais derrotas para os ingleses. Os camponeses passaram a ser explorados ainda mais pelos seus senhores, que inventavam taxas abusivas. Os camponeses, então, realizaram revoltas, conhecidas como jacqueries. Os senhores feudais tiveram que usar a força para conter os revoltosos. Como você pode ver, num desenho da época, nós temos aqui os camponeses lutando contra a superexploração feudal provocada pela grande fome, resultado da peste negra. Quando ocorre uma pandemia, geralmente os mais fracos, os mais pobres, os mais desnutridos são os primeiros a virem a óbito. Dentro do conflito, surgiu a jovem camponesa Joana d'Arc, que alegava ter recebido visões divinas do arcanjo Miguel, da Santa Margarida e da Santa Catarina. Estes três pediram para ela reunir forças e lutar contra os invasores ingleses, e assim ela fez. Em 9 dias de ação em Orleans, a batalha foi favorável aos ingleses. Embora isso tenha animado o exército francês a vencer uma série de batalhas e transformar Joana d'Arc numa heroína, isso levou-a à fogueira. Parte da nobreza e do clero não se sentiam confiantes em ter uma mulher liderando exércitos. Ela foi queimada em praça pública ao ser acusada de heresia. Em 1803, foi oficialmente considerada um símbolo nacional da França por Napoleão III. Em 1453, a Guerra dos 100 Anos foi vencida pela França.
o que ajudou a firmar o Estado Nacional francês. Ao ser derrotada na Guerra dos 100 Anos, estoura na Inglaterra a Guerra das Duas Rosas, entre 1453 e 1485. Duas famílias dinásticas disputavam o trono: York, com a rosa branca, e Lancaster, com a rosa vermelha. Os problemas se arrastavam desde 1215, quando o rei João Sem Terra foi obrigado a assinar a Magna Carta e se sujeitar a um grande conselho formado pelos senhores feudais que limitavam o poder do rei. Anos mais tarde, a derrota inglesa na Guerra dos 100 Anos complicou ainda mais as disputas sucessórias. O fraco desempenho do rei Henrique IV, que perdeu a guerra, passou a ser cobrado pela nobreza. Seu final ocorreu quando um candidato Lancaster, Henrique Tudor, derrotou o último rei York, Ricardo III, e se casou com Isabel de York. Deste casamento veio a Rosa Tudor, uma rosa que é uma mescla do branco com o vermelho. Alguns dizem a rosa cor-de-rosa. Assim, tivemos a formação do Estado Nacional Inglês e da dinastia Tudor, graças à Guerra das Duas Rosas. Aqui vocês podem ver um desenho da Magna Carta quando o João Sem Terra teve que assiná-la. A derrota dos ingleses para a Guerra dos 100 Anos, a disputa entre York e Lancaster e a formação da dinastia Tudor, o Estado Nacional Inglês solidificado. Assim, nessa aula, vimos a formação do Estado francês depois do final da Guerra dos 100 Anos e a formação do Estado inglês depois da Guerra das Duas Rosas. Para você se preparar, faça os exercícios 5, 6 e 7 do capítulo 11. Bons estudos!